Bota o tema aí para nós. O tema dessa mensagem é: qual o melhor caminho? Pergunta para o teu irmão: qual o melhor caminho, meu irmão? Qual o melhor caminho? E esse texto ele fala sobre caminhos. Ele fala assim: olha, busque o Senhor enquanto você pode achar. Invoque Ele enquanto Ele está perto. Porque é muito mais difícil quando Ele está longe. Às vezes nós estamos na igreja e o Senhor está perto. Nós estamos aqui, temos uma palavra, temos adoração, louvor, Ele está perto. Mas, queridos, há momentos da nossa vida que, se nós não vigiarmos, coisas acontecem que nos levam para longe. Uma das coisas que nos leva para longe de Deus é o pecado, por exemplo. E, queridos, e quando Ele está longe, aí o negócio é osso. Às vezes, enquanto Ele está perto, e nós estamos juntos com Ele, nós estamos aos pés dEle, recebendo a graça, o poder dEle. Às vezes nós nos damos valor. Mas quando alguma coisa acontece que nos afasta dEle, tem alguém aqui que já esteve firme com o Senhor, em algum momento da sua vida se desviou dos caminhos do Senhor e depois voltou? Levanta a mão. Então você sabe bem do que eu estou falando, né? Como fica difícil quando o Senhor está longe. Não Ele está longe, mas quando nós estamos longe. Porque a Bíblia diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando está tudo bem, queridos, você fecha o olho, parece que Ele vem. Agora, quando você está longe, quando você por alguma razão se afasta, às vezes não é pelo pecado necessariamente, às vezes é por esfriamento. Eu nunca desviei, mas eu já me esfriei na fé. Porque desviar, a gente entende que é quando você volta às práticas antigas. Então você está no caminho do Senhor e você se desvia. Você pega um outro caminho e você volta para as práticas antigas. Mas tem gente que não se desvia, não volta às práticas antigas, mas se esfria dentro da igreja. Tem pessoas que vêm para o culto, mas se esfria. Mas já não sente mais a presença de Deus, já não ouve mais a Deus, lê a Bíblia e parece que a Bíblia não reage mais. Antigamente lia a Bíblia, parecia que era espancado, parecia que saiu um ninja de dentro da Bíblia. Chorava, entrava em crise. Aí passa um momento que lê a Bíblia, parece que está lendo um gibi, parece que está lendo a lista telefônica, páginas amarelas. Sei que a maioria nunca viu isso, mas existiu. Lá na época dos dinossauros tinha uma tal de páginas amarelas. Era a coisa mais chata do mundo. Parece que está lendo o diário oficial. Não parece que está lendo uma palavra viva, porque ela já não fala mais, ela já não se manifesta mais, ela não cria mais coisas dentro de você. Porque Deus, Ele não fala, Ele não comunica. Deus, Ele cria. Toda vez que Deus fala com a gente, Ele não fala para comunicar algo, Ele fala para criar algo. Você vê lá em Gênesis, no início Ele falava e as coisas aconteciam. Ele ia falando e o mundo ia se criando. Porque a palavra de Deus é viva. E aonde ela entra, ela traz vida. Quando a palavra de Deus entra, ela cria coisas. Ela cria coisas que não tinha, que não existia. Cria coisas. E eu cheguei em momentos da minha vida que a palavra não criava mais nada em mim. Ela só me contava uma história. Já houve um tempo na minha vida em que a Bíblia se tornou um livro de história. E eu li a história de Abraão, a história de Moisés, a história de Jesus, a história de Davi, a história de Paulo. E eu só lia histórias. Sinceramente, alguém aqui sabe do que eu estou falando? Alguém aqui já viveu isso? Levanta a mão. Levanta bem alto sua mão. Quase todos. É horrível, queridos. É horrível.
Na minha opinião, sabe qual foi a pior parte da crucificação? Não foram os pregos na mão de Jesus, não foram as chibatadas antes, não foi a coroa de espinho. Ele não reclamou em momento nenhum. Jesus só fez uma reclamação na cruz. Jesus não reclamou que a coroa estava doendo, Jesus não reclamou que a cruz estava pesada, Jesus não reclamou que o prego entrou muito fundo. A única reclamação de Jesus na cruz foi: Deus meu, por que me abandonaste? Foi o único momento em que Jesus abriu a boca ali, o único momento em que ele reclamou, em que ele protestou, foi no momento que Deus estava longe. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E sabe por que ele fez aquela reclamação? Porque pela primeira vez Jesus estava afastado de Deus. Aquele foi o momento em que, como está escrito lá em Isaías, que ele levou sobre si os nossos pecados. Naquele momento ele estava trazendo para ele todo o pecado da humanidade. E ele, como Cordeiro de Deus, estava sendo imolado pelo meu pecado, pelo teu pecado e de toda a humanidade. Quando ele tomou para si o pecado da humanidade, então houve uma separação. Ele não disse assim: porque o Senhor me abandonou, porque eu estou aqui na cruz, por que o Senhor permitiu? Não. É porque foi o primeiro momento em que o elo foi quebrado, em que a conexão foi quebrada. E foi tão duro, que foi a única coisa que ele sentiu de verdade, que ele reclamou. Foi a única coisa que ele sentiu a ponto de falar. Ele sentiu os cravos, mas não falou. Ele sentiu a coroa de espinho, mas não falou. Ele sentiu a hora que a lança entrou no lado dele, mas ele não falou. Ele sentiu a hora que ele estava levando a cruz, mas ele não abriu a boca. Mas no momento em que Deus estava longe, no momento da separação, aquela separação momentânea, ali foi a parte que doeu, que mais doeu. Queridos, como dói, como é difícil quando nós nos separamos de Deus. Quando nós nos esfriamos e parece que ele está longe. Parece que ele não ouve, a gente grita. E parece que ele não ouve. Antigamente a gente falava: amado, o Espírito vinha, aleluia. E agora, Deus, você chora, você quase morre. E você ouve aquele silêncio ensurdecedor. É a coisa mais terrível que um homem e uma mulher de Deus pode sentir. É quando o Senhor não está perto. Quando nós nos afastamos dele. Por isso que esse texto diz: buscai-o enquanto está perto. Buscai-o enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Olha o versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha o versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui Deus está dizendo o seguinte: existem dois caminhos que você pode viver. Você pode viver em dois níveis. Você pode viver no nível dos teus caminhos, dos teus pensamentos. E você pode viver no nível dos meus caminhos e dos meus pensamentos. Para você entender melhor, vamos dizer que eu sou Deus, tá bom? E vocês são aí os réis mortais. E eu sou Deus. Veja, eu estou num lugar mais alto que vocês. Eu estou num patamar mais alto que vocês. Eu falo: vocês podem viver aí embaixo, sofrendo todas as lutas que vocês passam aí embaixo, andando pelos caminhos
que vocês estão andando. Já existe um caminho terreno, um caminho natural e humano que você pode andar. Você já está andando, inclusive, nele. Mas eu quero te dizer uma coisa, existe um outro caminho que é muito mais alto. Existe um caminho que você pode andar sozinho. Mas existe um outro caminho que você só pode andar se eu te levar para lá. Existe o caminho de você vir para a igreja, sentar aí e assistir o culto, uau. Já é uma coisa muito boa, mas existe um caminho muito maior. Tornar você íntimo de mim. Tornar você um verdadeiro adorador. Tornar você um conhecedor dos mistérios de Deus. Tornar você um canal de bênção na vida de outros. Existe aquele caminho natural e terreno, que são os seus caminhos, que você anda por eles, e você vai ver o que todo mundo vê, você vai ouvir o que todo mundo ouve, e vai experimentar o que todo mundo experimenta. Vai desfrutar do que todo mundo desfruta, e vai ser como todo mundo. Esses são os seus caminhos. Você vai ter as suas paixões, você vai ter as suas lutas, as suas adversidades, como todo mundo, e vai ficar andando nesse caminhozinho aqui. Onde você vai vir para uma igreja, você vai sentar, você vai ouvir a palavra. O dia que você tiver outra coisa melhor para fazer, você vai fazer e não vem mais para a igreja. O dia que você estiver meio cansado, você não vem. O dia que você estiver com dor no cabelo, você não vem. O dia que sua unha encravar, você não vem. Esse é o caminho aqui de baixo. Frequentadores de igreja. Existem milhões de frequentadores de igreja no Brasil. No mundo, então, meu Deus. Pessoas que andam pelos seus próprios caminhos. Que vê do jeito que todo mundo vê as coisas. Que sofre o que todo mundo sofre. Que pensa como todo mundo pensa. Que sonha como todo mundo sonha. Que tem as mesmas limitações que todos têm. Isso existe para quem anda nesse caminho. Mas Deus fala assim, ei, vem cá, vem cá, vem cá. Tem um caminho aqui, ó. Tem um caminho aqui, ó. Isso tudo são os seus caminhos. Mas ei, tem os meus. Existe um caminho que é mais alto. E ele fala assim, assim como os céus. Olha a comparação que ele faz. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Ou seja, os meus caminhos eu comparo com o céu, os seus caminhos eu comparo com a terra. E eu vou dizer uma coisa para você, a terra é limitada e os recursos da terra são limitados. O que a terra te oferece é limitado. E se você andar pelos caminhos, pelos teus caminhos, acostume-se a ser um ser humano limitado. Que vai viver na força do teu braço e vai ser alguém que vive na média ou na mediocridade. Esses são os nossos caminhos. Caminhos de limitação, caminhos de dúvida, caminhos de altos e baixos, caminhos de insegurança, de medos e incertezas. Ele falou assim, mas eu quero chamar vocês para um caminho mais alto. O caminho do céu, porque o céu é mais alto, o céu é melhor, o céu é maior. Vamos fazer uma comparação do céu com a terra. Do que é feito a rua lá da sua casa? A sua rua é revestida, que é uma rua de terra, é uma rua de paralelepípedo, é uma rua de asfalto. Aqui na terra, a rua mais top que tem é de asfalto. Sabe como é a rua do céu? O céu tem rua de ouro. Só para você ter só para a gente fazer um comparativo. João, quando vê o céu, ele fala assim, uau, e as ruas eram de ouro, e tudo era de pedras preciosas, era tudo. Na verdade, não é que talvez a rua nem seja de ouro mesmo. Ouro. Mas, quando João viu tudo aquilo, ele falou assim, como é que eu vou descrever isso?
E aí ele falou, cara, o negócio era tão top que aqui na terra o que tem de mais top é ouro. Então, ó, era tudo de ouro. Às vezes nós vamos descobrir lá no céu que tem coisa muito mais legal que ouro, muito mais valiosa, muito mais preciosa, muito mais poderosa. Mas João falou, cara, a única coisa que dá para comparar é o ouro e pedras preciosas. Porque é demais, é top demais. Quando você olha para o céu, lá em Apocalipse 21, fala que é um lugar onde não vai haver choro, onde não vai haver tristeza, onde não vai haver lágrimas, onde não vai haver dor, não vai haver angústia, não vai haver tribulação. O que ilumina o dia aqui na terra? O sol. O que ilumina o dia lá no céu? O quê? O próprio Deus. A Bíblia diz que no céu não vai ter sol. Como não vai ter sol? Não precisa. Porque o próprio Deus, na sua glória e esplendor, vai iluminar aquele lugar. Imagina, queridos, a gente experimenta uma casquinha, uma gota da glória de Deus, aqui a gente quase morre. A gente sai rodando, dá na parede, vira de ponta cabeça, sai tudo atrapalhado, tudo torto, ri, chora, tudo ao mesmo tempo, né? É só unção faz isso, faz você rir e chorar ao mesmo tempo. Só com umas gotinhas que caem. Pensa o que é você falar, acordar no céu. Aquela glória. Pensa o que é isso. Quando Deus, aqui nesse texto, ele compara os teus caminhos da terra com caminhos do céu, é isso que ele está falando. Assim como o céu é muito melhor do que a terra, assim como o céu é muito mais top, é muito mais precioso, é muito mais tremendo, é muito mais extraordinário do que a terra, assim são os meus caminhos, quando compara com os seus caminhos. Quer andar na terra? Tá bom, pode andar, mas cara, eu tenho algo para você, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem. É algo tremendo, é algo top, é algo poderoso. E você e eu precisamos escolher todos os dias que tipo de ser humano, que tipo de crente eu quero ser. Um igrejeiro, simplesmente, aquele cara que vem fielmente, aquela garota que vem fielmente na igreja, que não perde um culto, que não perde uma célula, mas que anda por caminhos naturais, que ora está lá em cima, ora está lá embaixo, ora está feliz e dando pulo de alegria, ora está triste, desanimado, querendo voltar para o mundo, ora está vivendo uma vida em santidade, buscando a Deus, ora está vivendo uma vida de pecado e tribulação, porque os caminhos aqui da terra, eles são tortuosos. Por isso que João, ele veio aplanar os caminhos para Jesus. Os caminhos aqui são tortuosos, porque quem vive nos caminhos da terra, vivem por emoção, vivem segundo o seu entendimento, segundo a sua visão, e nós somos muito, mas muito limitados. Mas quando eu decido falar, Jesus, me leva para os caminhos do Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, as coisas começam a mudar, começam a ser transformadas. Da mesma forma, queridos, como existe uma diferença de nível entre o céu e a terra, existe também a diferença entre o caminho de Deus e os nossos. E você não consegue andar pelos caminhos de Deus enquanto você não tiver de verdade um coração voltado para Ele. Ou Ele pega na tua mão e te leva, ou você não consegue. Por isso que a maioria escolhe viver assim. Por isso que a maioria escolhe ser apenas um evangélico. Jesus um dia olha para os discípulos e fala assim, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês, deixa eu mandar real para vocês. A seara é muito grande, mas os ceifeiros, os trabalhadores são poucos. Sabe por quê, queridos?
Porque quem anda nos caminhos naturais não conseguem fazer coisas grandes. Eles não conseguem viver grandes conquistas, nem pessoais, muito menos espirituais e quem dera ministeriais. Porque a sua natureza o limita. É como se Jesus estivesse falando assim, cara, tem muita gente andando nos caminhos daqui da terra. Mas, por isso que a seara é tão grande, porque tem quem anda por aqui está toda hora precisando de alguma coisa, precisando de ajuda. Mas tem pouca gente andando pelos caminhos do céu. Tem pouca gente fazendo o que vocês estão fazendo, fazendo as obras que vocês estão fazendo, porque as nossas obras têm que condizer com aquilo que nós somos, e normalmente ela condiz. Se eu vivo aqui na terra, queridos, meu poder de alcance é tão limitado, a minha santidade é tão limitada. Eu até vivo em santidade, até que vem a tentação, aí eu não aguento. Mas quando eu ando pelos caminhos de Deus é diferente. Eu quero dar um exemplo para você de um homem que andava pelos seus próprios caminhos e de repente ele mudou os seus caminhos e começou a andar pelos caminhos do Senhor. Se você quiser conhecer esse homem, ou se você quiser aprender mais sobre isso, então abra sua Bíblia com muita alegria em Filipenses 3:5. Filipenses capítulo 3, versículo 5, vamos ler até o 10, diz assim: Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. Olha o versículo 6. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo, e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus, por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. E essa aceitação vem de Deus, e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Esse cara é o apóstolo Paulo. Aqui ele está dizendo quando ele era Saulo. Quando ele ainda andava por caminhos que todos andavam. Ele falava, cara, eu era terrível, eu era um cara mundano, eu andava pelos caminhos dessa terra, e por causa disso eu tinha um entendimento dessa terra. E o entendimento dessa terra dizia que o Senhor não existia, e que essa igreja era má, ela pervertia os judeus, e que eu devia perseguir e acabar com a igreja. Porque o caminho dessa terra é um caminho de engano. Preste atenção. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quantos enganos nós já cometemos? Quantas pessoas nós achamos que podíamos confiar e nos traíram? Quantos relacionamentos nós achávamos que ia ser eterno e acabaram? Quantas situações nós pensávamos que seria de um jeito e ao final descobrimos que era de outro? Porque esse caminho é um caminho de engano. Se você quiser andar pela tua cabeça, querido, se você quiser seguir o teu coração, você pode, mas acostume-se a sofrer, acostume-se a perder, acostume-se com o engano, porque os nossos caminhos são caminhos de engano, são caminhos de tribulação, são caminhos de dificuldade. Já os caminhos do Senhor são caminhos de vida e paz,
caminhos de bênção. E Paulo dizia assim: quando eu andava por esse caminho enganoso, eu achava que o certo era perseguir a igreja, e eu fiz isso muito. Eu sou um cara que eu nasci diferente do que eu sou agora. Ele falou: mas sabe que um dia eu conheci a Cristo. Um dia eu me encontrei com Jesus. E nesse dia tudo mudou. E sabe o que eu fiz? Eu descobri que havia um caminho diferente, um caminho mais alto. E sabe o que eu fiz? Eu abandonei, olha o que ele diz, no versículo 7. No passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Olha o que diz agora: eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus, por causa da minha obediência à lei, mas agora é por meio da fé em Cristo que eu sou aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Paulo dizia assim: tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz e vivi, quando eu andava pelos meus caminhos, sabe o que eu fiz? Quando eu entendi que havia um caminho maior, eu joguei tudo fora. Eu parei com tudo. Eu mudei completamente. Eu deixei os caminhos da terra, porque eu entendi que havia um caminho melhor. Agora, por que ele não levou tudo para o caminho de Deus? Por que ele teve que abandonar tudo? Querido, porque não dá. Não dá para andar com o pé em cada caminho, porque eles são muito altos, a sua perna não alcança. Você não consegue andar aqui na terra e com a outra perna lá no céu, não tem como. Porque ele disse: os meus caminhos são bem mais altos do que os seus. Ou você anda com as duas pernas em um, ou você anda no outro. Não dá para andar nos dois. Não dá para fazer, não dá para abraçar tudo. Porque tudo que te prende nesse caminho da terra, te impede de viver no caminho de Deus, nos caminhos mais altos. E para andar nos caminhos mais altos, nós precisamos abandonar algumas coisas. Você entendeu agora porque muitos não querem? Paulo falou assim: eu tive que abandonar tudo. Eu abandonei uma vida inteira de prática religiosa. Eu abandonei conceitos que eu demorei uma vida inteira para adquirir. Eu abandonei um status que eu tinha. Ele disse: eu era fariseu, cara. Sabe o que era fariseu? É como se ele fosse um dos pastores mais tops do Brasil. Isso era um fariseu nos lugares. Em Jerusalém, na Judéia, aqueles lugares. Ele falou: eu era um fariseu, eu era top, eu alcancei um lugar alto, um lugar top. Mas quando eu vi o que Deus tinha para mim, eu falei: isso é tudo lixo. Isso aqui não tem valor nenhum. Tudo isso que eu alcancei, tudo que eu conquistei, não vale nada. Quando eu comparei com o que Cristo tinha para mim, tudo isso não vale nada. Joguei tudo no lixo, me desfiz de tudo, deixei tudo de lado, para servir a Deus, para caminhar perto dEle, para experimentar mais de Deus. E sabe o que acontece quando você toma uma decisão como essa? Acontece exatamente o que Paulo viveu, o que aconteceu com Paulo. Você passa de perseguidor da igreja para propagador do evangelho. Paulo foi o maior propagador do evangelho, queridos. Ele pregou o evangelho em 3 continentes. O cara fez coisas extraordinárias. A maior parte, a maioria do Novo Testamento foi escrito por ele. Paulo foi um dos pastores mais tops que já existiu. Paulo, ele gerou discípulos que fizeram coisas extraordinárias. Paulo decidiu andar por um caminho extraordinário.
E quando você anda por caminhos extraordinários, sabe o que você se torna? Um jovem extraordinário. Todo mundo quer ser extraordinário, mas não dá para ser extraordinário andando por caminhos ordinários. Andando pela ordem, tá? A ordem natural das coisas. Ordinário não é xingamento. O pastor xingou a gente de ordinário. Não, não é isso. Por exemplo, na Câmara dos Vereadores você tem a sessão ordinária e a sessão extraordinária. O que significa isso? A sessão ordinária é aquela que já está ordenada, já está na ordem. Então, já está lá, tudo programado, agendado. E a extraordinária é algo que precisa de uma atenção especial e eles têm que marcar essa reunião extraordinária fora daquela ordem que já está pré-agendada. Então, quando eu falo ordinário, é aquele caminho já na ordem, tudo certinho, tudo bonitinho, do jeito que você já está habituado a fazer. E os caminhos extraordinários são aqueles que estão andando as pessoas que você admira. Ai, pastor, então a Anitta está andando. Não, queridos. Não são esses tipos de pessoa. Ai, mas eu admiro ela. Não. Entenda o que eu estou dizendo. Quem são os homens e mulheres de Deus que você admira? Quem são os homens e mulheres de Deus que te inspiram? Quem são os homens e mulheres de Deus que você olha e você fala, cara, essa pessoa é acima da média. Esse cara não está no nível, essa garota não está no nível que todo mundo está. Ele anda num nível diferente, ela anda num nível diferente. Quem são essas pessoas? Você pode andar nos caminhos que elas andam, mas você precisa, entre outras coisas, fazer muitas renúncias. Muitas renúncias. Antes de ter um encontro com Jesus, Saulo andava pelos caminhos da terra fazendo o que a terra mandava. Ah, mas quando ele conheceu Jesus, queridos, de verdade, quando ele entendeu que havia algo maior, tudo mudou na vida dele. O Saulo, perseguidor da igreja, virou Paulo, maior pastor e evangelista da história. Fica de pé aí no teu lugar. Eu quero ler um texto com você. Não precisa abrir, você segue aqui no projetor. Um texto que está em Romanos 8:12. Diz assim: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus, vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus, não torna vocês escravos, e não faz com que tenham medo, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, a Pai, meu Pai, ou Abba Pai em algumas versões. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos, e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Feche os olhos por um momento. Aqui em Isaías nós lemos o Senhor falando através desse profeta, que ele tinha caminhos mais altos. Ele disse que os caminhos dele são mais altos do que os nossos.
que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. E que nós teríamos a opção de escolher o que é que nós queremos fazer. Eu quero que você medite um pouco nessa palavra, queridos, antes de nós finalizarmos. Eu quero que você se esqueça da pessoa que está do teu lado, que está na tua frente, atrás de você. Que você esqueça dos seus problemas, das suas lutas, das suas dores, das suas ansiedades. E que você invista um tempo agora, pensando um pouco nisso que foi falado, meditando um pouco. Pensa aí nos seus caminhos. Que caminhos você tem seguido? Que escolhas você tem feito? Em Salmo, capítulo 34, se eu não me engano, versículo 5, diz assim, que os que olham para Ele são iluminados, e os seus rostos não são confundidos. Aqueles que olham para Jesus de fato, eles são iluminados pela glória do Senhor. E por isso eles não vivem debaixo do jugo da confusão desse mundo. Eles não ficam confusos se o caminho que eles estão andando é o bom ou não é, se a pessoa que eles estão orando é de Deus ou não é, se o que eles estão vivendo, se a profissão que ele escolheu é boa ou não é. Quem olha para Jesus não vive confusão, porque Jesus é uma luz que ilumina o nosso entendimento e traz esclarecimento. Eu confesso que muito tempo eu andei segundo os meus conceitos e as minhas interpretações acerca da vida, acerca do ministério, acerca das pessoas. Eu confesso que eu formei opiniões durante a minha vida. E eu vivi por essas opiniões, elas me direcionaram. Eu caminhei, eu andei pelos caminhos das minhas opiniões. E sabe, queridos, eu não tive um resultado muito bom disso. E já faz um tempinho que eu decidi entregar a minha vida para Jesus de verdade. Eu aceitei a Jesus há muito tempo atrás, há quase 20 anos atrás. Mas não faz muito tempo que eu decidi andar pelos seus caminhos de fato. O profeta Isaías, ele disse, dirigido por Deus, que tinham caminhos mais altos para nós. E um dia, cerca de 700 anos depois, vem um homem na terra, dizendo, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Ele dizia, eu sou o caminho mais alto. Eu sou o caminho que te leva a Deus. Nada é mais alto do que Deus. E Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. É o único caminho que chega até lá. É impossível ir a Deus por outro caminho. É impossível.
E saber que Jesus é o caminho é um bom começo. Mas de nada adianta se eu não andar por Ele. De nada adianta se os pensamentos de Jesus não forem os meus pensamentos. Se eu decidir pensar com os meus pensamentos, não adianta nada ter um pensamento mais alto. Se eu decidir andar pelos meus caminhos, não adianta nada ter caminhos mais altos. Mas como Jesus disse, Ele é o caminho. E ninguém vem ao Pai, a não ser por meio dEle. Pense mais um pouco nos caminhos que você tem andado, os caminhos que você tem escolhido. Talvez os caminhos que você escolheu, o mais perto de Deus que te traz é até a igreja. Você tem relacionamento com Deus fora da igreja? Você tem relacionamento com Deus fora dos dias de culto, fora da célula, fora das programações? Você tem relacionamento com Deus quando você está no teu trabalho, quando você está na tua escola, quando você está na tua casa? Você lê a Bíblia fora da igreja? Você medita na palavra de Deus quando você não está aqui dentro dessa igreja? Se você já está vivendo uma vida com Deus fora da igreja, então muito bem, parabéns. Você já está andando por caminhos mais altos. Mas se você ainda depende da igreja para ter comunhão com Deus, se você ainda depende da igreja para ler a Bíblia, para orar, para adorar a Deus, se você não consegue fazer isso fora da igreja, então a igreja é o teu caminho. Só, meu irmão, minha irmã, que a igreja não vai salvar você. A igreja vai te apontar para o caminho da salvação, mas ela não vai te salvar. E se você só tem tido relacionamento com Deus quando você está na igreja, quando você está vivendo as programações, então Jesus ainda não é o teu caminho. O teu caminho é a igreja. Você está andando pelos teus caminhos e não pelos dele. Por isso que você tem vivido tantas dificuldades. Por isso que você tem vivido tantos dilemas. Por isso que você anda tão confuso, tão confusa. Por isso que você tem sofrido, tem errado, tem cometido falhas que certamente seriam muito menos provável que você vivesse estando andando em Cristo, porque os que olham para Ele são iluminados e os seus rostos não são confundidos. O Senhor quer que você seja muito mais do que um frequentador de uma igreja fiel. O Senhor não te chamou, não te tirou do mundo para te trazer para a igreja. A igreja é uma passagem, é um caminho, mas além da igreja tem muito mais. Além da igreja tem um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. O Senhor não tirou você do império das trevas e transportou você para a igreja Cristo Salva. Ele te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Tudo aponta para Jesus. Tudo passa por Jesus. Tudo tem um intermédio de Jesus. E se você não se relaciona com Jesus, o teu relacionamento com a igreja não vai valer de muita coisa. Porque a igreja só serve para te pôr em contato com Jesus. É por isso que nós louvamos e cultuamos a Deus, para estar em contato com Jesus. Mas eu não dependo de uma programação para viver uma intimidade com Ele. E você também não deveria precisar.
Mas se você ainda precisa de um culto, de um evento, de uma movimentação, para poder se aproximar e viver experiências com Deus, você pode hoje mudar os seus caminhos. Feche os seus olhos, por favor. Olhe para você. Olhe para dentro de você. Você está diante de Deus. E Deus, Ele te vê em secreto. Não há nada oculto ou escondido. Não há nada que fique escondido de Deus. Porque Ele te vê quando você está em secreto. Olhe para Deus e olhe para você agora. Que caminhos você tem seguido? Que caminhos você tem andado? Que caminhos você tem escolhido? Ah, pastor, eu não sabia. Eu não sabia que eu poderia andar por caminhos maiores. Eu achava que alguns eram escolhidos para ser extraordinários, e alguns estavam fadados a uma vida comum e medíocre. Não, meu irmão, não, minha irmã, não existe isso. Alguns escolhem a mediocridade, outros escolhem o extraordinário. Tudo nessa vida é uma escolha. Paulo era um perseguidor da igreja, mas ele escolheu mudar o seu caminho. E você pode fazer essa escolha hoje. Mas pastor, eu já sou crente, eu já venho na igreja. Não se trata de vir na igreja, se trata de ir a Jesus. Se trata de fazer as renúncias que forem necessárias. Se trata de priorizar as coisas de Deus, priorizar o reino de Deus na tua vida, priorizar a vontade de Deus na tua vida, priorizar as prioridades de Deus para você. Nós vamos orar agora. Talvez você precise mudar os seus caminhos. Você pode fazer isso hoje. Se você quiser vir ao altar, você pode. Se você quiser ficar aí, você pode também. Mas tome uma posição hoje, meu irmão. Tome uma posição hoje, minha irmã. Não é possível que você não se cansou de vir num culto e assistir o culto, quando você deveria estar no culto, cultuando ao Senhor. Não é possível que você veio aqui no louvor para assistir o louvor, e não para louvar ao Senhor com toda a tua vida. Não é possível que você veio aqui para assistir uma adoração, ao invés de estar prostrado, rendido, o adorando. Talvez já há um tempo você esteja vindo no culto para participar e assistir o culto. Tem um caminho mais alto para você, e você pode andar por ele hoje. Você pode dizer: Senhor, a partir do próximo culto, eu não vou mais ser um espectador. Eu vou prestar culto ao Senhor. Na hora do louvor, eu vou louvar ao Senhor, não vou assistir o louvor. Na hora da adoração, eu vou adorar ao Senhor, não vou assistir a adoração.
Na hora da consagração eu vou ofertar, eu vou dizimar ao Senhor, não vou assistir os dízimos e ofertas. Eu quero participar, eu quero me envolver e não apenas ser um espectador. Espírito Santo, nós podemos ministrar aos ouvidos da tua igreja, nós podemos atingir o entendimento de cada um, mas só o Senhor pode chegar ao coração, só o Senhor pode convencer cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor pode fazer coisas profundas, coisas transformadoras, impactantes em nós. Paulo não foi mudado por um pregador, Paulo foi mudado pela tua presença. Paulo não foi mudado por uma pregação, Paulo foi mudado pela tua palavra viva, explodindo dentro dele. Assim, Espírito Santo, que a mesma unção que explodiu em Paulo, exploda em cada um de nós nessa noite. E que essa palavra não fique aqui, mas que o Senhor reverbere essas verdades e esses princípios em cada um de nós. Que essas verdades tenham sido a porta de entrada para uma transformação legítima. Que ela seja apenas o estopim que foi aceso nessa noite para uma explosão de mudança e transformação, para uma explosão de posicionamento. Coloca dentro de cada um de nós uma insatisfação, uma crise, uma insatisfação por viver do jeito que temos vivido, de forma rasa, de forma rala, de forma medíocre, vivendo na média. E que essa explosão nos convença, nos ajude, nos impulsione a uma vida extraordinária, a uma vida que vale a pena ser vivida. Ajuda-nos a renunciar às âncoras que têm nos prendido, ajuda-nos a queimar as pontes com o mundo, ajuda-nos a fazer o que Eliseu fez: queimar as suas carroças, matar os seus bois, para que ele não tivesse para onde voltar. Ajuda-nos a deixar os nossos barcos, a deixar as nossas redes, para poder segui-lo. Ajuda-nos a fazer as renúncias que precisam ser feitas, meu Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode promover algo assim. Em nome de Jesus. Amém.